Questão número 13, tem dizendo aqui, ó. Empregando o teorema da superposição no circuito abaixo, determine Vx', Vx duas linhas e Vx, tal que Vx seja igual a Vx' mais Vx duas linhas. Para a gente usar o teorema da superposição, a gente precisa que o circuito seja formado exclusivamente por resistores e fontes, dependentes e independentes. E também a gente precisa que as entradas do circuito, desse circuito, são as tensões de todas as fontes de tensão independentes e as correntes de todas as fontes de corrente independentes. O que é que isso significa, né? Significa que as entradas do circuito têm que ser exclusivas de fontes de tensão e de corrente. E que a saída seja a tensão ou a corrente de qualquer componente do circuito. Então, se a gente tiver essas três propriedades, a gente pode dizer que esse circuito é um circuito linear. E por consequência disso, a saída do circuito pode ser expressa como uma combinação linear das entradas do circuito. Então, vamos aqui para o circuito. Então, se a gente tem essa entrada e essa entrada, a saída dele pode ser escrita como a soma das entradas. Então, a gente vai analisar as entradas de Vx', que vai ser de algum dos resistores. E também a gente vai analisar de Vx duas linhas, que vai ser a entrada de outra fonte. E a saída vai ser a combinação linear dessas entradas, né? Então, Vx, que é a nossa saída que a gente quer, vai ser a soma de Vx' e Vx duas linhas. Uma coisa que a gente tem que se atentar é quando a gente for analisar uma entrada. Então, por exemplo, a gente vai analisar aqui a entrada da fonte de 12 volts. A gente tem que meio que desconsiderar a outra entrada, né? Mas como é que a gente vai fazer isso? Se a outra entrada for uma fonte de corrente, então a gente vai simplesmente apagar ela do circuito. Mas não vai apagar, né? A gente vai cortar ela e não vai ter comunicação entre essas duas partes onde estava a fonte. Se a gente for analisar posteriormente Vx duas linhas, a gente vai analisar depois Vx duas linhas, que no caso a gente vai levar em conta a fonte de corrente. Então a fonte de tensão a gente não vai desconsiderar, a gente vai considerar ela como se fosse um condutor, né? Como a gente vai curto-circuitar ela, vai ter um curto-circuito, ela vai agir como um condutor. Então vamos aqui para a prática logo. Já adiantei aqui. Então vamos primeiro analisar Vx. Vx, Vx' no caso. Vx'. Vx', a gente tá lendo, né, a entrada da fonte de tensão. Então eu reescrevi o circuito. E antes aqui tinha uma fonte de corrente. Só que a gente vai abre essa fonte de corrente, né? Então aqui não vai ter nenhum condutor passando nenhuma fonte de corrente. Tá. Então a gente agora tem uma malha só. Tem uma malha só. E aqui Vx'. Então a gente quer Vx', então para gente analisar isso, a gente pode simplesmente fazer usar a queda de tensão, né? Que vai ser o que? A tensão em Vx', em Vx' vai ser igual a fonte de tensão que a gente está olhando, 12 vezes o resistor que a gente quer analisar, que no caso é o de 2, dividido pela soma de todas das resistências, né? A gente só pode usar essa técnica de queda de tensão se os resistores estiverem em série. Então, todos em série aqui, a gente vai usar essa técnica. Dá para você descobrir por LKT também, né?
Então vai ficar... Só que aí você vai ter que descobrir primeiro a corrente e depois aplicar a corrente no resistor de 2 ohms, que é também a tensão de Vx. Mas eu vou fazer assim que é mais rápido. Embaixo nós vamos colocar a soma de todas as resistências. Então vai ficar 5 mais 3 mais 2, que é 10. Então isso aqui vai ficar 24 dividido por 10, que é igual a 2,4. Então Vx' é igual a 2,4 volts. Olhando aqui as opções, ou vai ser letra A, ou vai ser letra A ou letra C. Agora a gente vai descobrir Vx duas linhas. Vx duas linhas, agora a gente vai considerar a entrada da fonte de corrente de 5 amperes. Então deixa eu reescrever aqui. E onde tiver fonte de tensão, a gente vai fazer um curto-circuito, né? Então, Vx duas linhas, tem nossa fonte de corrente. Aqui 5. Aqui que antes era a fonte, agora não vai ter mais nada. 3. Aqui é o nosso Vx duas linhas. Aqui resistência de 2 ohms, aqui de 3 e aqui de 5. Tá, agora a gente tem que descobrir o valor de Vx. O valor de Vx, só que nessa configuração aqui, né? A gente tem duas malhas e tem entre essas duas malhas uma fonte de corrente, né? Então isso aí vai configurar uma super malha. Uma super malha. Então vamos analisar aqui, ó. Vou chamar isso aqui de I1. Isso aqui, I1 entra aqui, né? E a gente pode chamar isso aqui de I2. Analisando esse nó aqui da super malha, a gente vai ter que aqui sai I2 e aqui está entrando uma corrente de 5 amperes. Logo, se a gente fizer o LKT, né? Eita, LKC, aquele dos nós de Kirchhoff, então vai ver que I1 mais I2 mais 5 é igual a 0. Então, a gente pode afirmar que I1 é igual a I2. Não. Vou falar aqui. I2 é igual a I1 menos 5. Eita, viajei agora. I1 é igual a I2 mais 5, né? Porque I1 não tá entrando, tá saindo. Então seria assim, ó. I1. Tá. I1 é igual a I2 mais 5. Então, nós sabendo disso, agora a gente vai aplicar o LKT. Vamos aplicar aqui primeiro em I1. LKT em I1. Então vai ficar I1 vezes Vx duas linhas. Só que Vx... A gente tem um problema aqui, né? Por quê? A gente não sabe o que é I1. A gente não sabe quem é Vx. Mas é o mesmo resistor de... Eita, vai ser a mesma tensão de 2. Só que a gente também não sabe quem é
A gente não sabe qual a tensão nessa fonte aqui, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, I1 multiplicado por 2 mais I1 multiplicado por 3 mais I1 multiplicado pela fonte dessa fonte aí, né? Que a gente não sabe, vou botar VF. Tudo isso é igual a 0. Então vai ficar 3, 4, 5, 5 e 1 mais I1 vezes... Oxi. Isso aqui não vai não. Mais VF, né? Cinco e 1 mais VF é igual a 0. Então essa é a nossa primeira equação aqui da primeira malha. Agora vamos para a segunda malha, que vai ser 5 vezes I2 mais não, né? Por quê? Porque I2, ó, tá entrando na parte negativa da fonte. Então vai ser menos VF igual a 0. Então 5 e 2 menos tá igual a VF. Só que quem é I2? I2 vai ser I1 menos 5. Então vai ficar 5 vezes I1 menos 5 é igual a VF. 5 e 1 menos 25 é igual a VF. Então nós temos aqui, ó, agora sim, duas equações que tem as mesmas duas incógnitas. Então, deixa eu trazer para... Não, vou escrever aqui mesmo. Então, vamos lá. Sistema I1 e VF. Então, vai ficar 5 e 1 menos VF igual a 25, que é essa daqui. E a de cima, 5 e 1 mais VF. 5 e 1 mais VF igual a 0. 10 e 1, somando, né? 10 e 1 igual a 25. E 1 é igual a 25 dividido por 10, que é igual a 2,5 amperes. Então a gente descobriu quem é I1. Sabendo quem é I1, a gente consegue aplicar aqui em Vx, né? Então, fazendo o LKT aqui. Então, vou botar aqui de novo, né? LKT em I1. Então a gente vai ter... Deixa eu copiar isso aqui. LKT em 1. LKT em I1. 5 e 1 mais VF igual a 0. Então vai ficar 5 vezes 2,5 igual a menos VF. VF é igual a 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 0,5 dá 2,25. Então vai ficar 12 menos 12,5. Se VF, que é a tensão da fonte,
é menos 12,5, a gente pode fazer agora queda de tensão. Ah não, a gente pode fazer alicate também, de novo. Só que considerando Vx ao invés de o resistor de 2. Então vai ficar Vx, que a gente não sabe quanto é. Vx mais 3 vezes I1 mais 3 vezes I1. I1 é quanto? É 2,5, né? Vezes 2,5. I1 tá vindo aqui, entra na parte positiva da fonte. Então, mais VF. VF é menos 12,5. Vai ficar negativo. Menos 12,5 é igual a 0. Vx, opa, aqui é Vx duas linhas, né? É igual a 12,5 menos 3 vezes 2,5 dá 7,5. Então 12,5 menos 7,5, Vx duas linhas é igual a 5 volts. Então, alternativas aqui. Vx linha 2,4, Vx duas linhas 5. Então Vx vai ser a combinação das duas, né? 2,4 mais 5, 7,4 volts. Então a resposta certa é letra C.